Rádio Morro da Cruz, trazendo informações para você. Eu sou o Lucas, tenho 14 anos da Rádio Morro da Cruz e vou entrevistar Ayrton Ortiz, patrono da Feira do Livro deste ano. Qual a aventura que você viveu e que mais gostou contada em seus livros? Todas as aventuras são deliciosas, mas uma das que eu mais gostei foi no Egito, especialmente por causa das pirâmides e das múmias, que são dois fatores históricos que sempre chamaram muito a minha atenção, desde quando eu era estudante, da idade de vocês, assim. Com quantos anos você começou a viajar e começar a escrever seus livros de aventura? Eu comecei a viajar muito jovem, muito cedo, não é? Aqui dentro do Brasil mesmo. E para o exterior, a primeira viagem que eu fiz, eu tinha 23 anos. Fui para o Chile, foi a minha primeira viagem internacional. E eu comecei a escrever os meus livros, foi em 1997, e publiquei o primeiro em 1999. E desde então eu tenho publicado um por ano. Você, desde pequeno, já gostava de ler livros? Sempre gostei de ler. Eu comecei lendo história em quadrinho, eu gostava muito de ler história em quadrinho, e aí depois eu comecei a ler livros de aventura, e quanto mais eu lia, mais eu gostava de ler. Você, desde pequeno, já gostava de ler livros? Sempre gostei de ler. Eu comecei lendo história em quadrinho, eu gostava muito de ler história em quadrinho, e aí depois eu comecei a ler livros de aventura, e quanto mais eu lia, mais eu gostava de ler. Tem algum lugar no Egito que marcou você e que não foi citado no seu livro? Eu acho que os lugares mais importantes foram citados no livro, né? O que eu mais gostei foi no Vale do Rio Nilo, porque tem todas aquelas pirâmides, né? No Platô de Gizeh, que tem as 3 pirâmides grandonas. Dentro da pirâmide, eu achei muito interessante quando entrei na pirâmide, e aqueles templos que tem lá, Karnak, Luxor, foram os lugares mais bonitos. O que você acha da tumba de Tutankhamon? Foi um mistério muito grande. Ele foi o último faraó que encontraram com a tumba totalmente fechada, né? 1922. Os outros faraós tinham sido descobertos muito antes. E ele é o mais recente. E a tumba dele estava completa, com todo o tesouro dele, né? Então eu acho que de todos os faraós, embora ele não tivesse sido o mais importante, ele acabou sendo o mais famoso. Como você descobriu o túmulo do rei Davi? O túmulo do rei Davi, em Jerusalém, eu tinha um guia de viagem que dizia mais ou menos onde é que era. E quando eu cheguei lá perto, fui perguntando para umas pessoas, né? Até que tinha alguns ali que conheciam, que sabiam que era ali. E aí eles me ensinaram a chegar até lá e me levaram junto. E aí eu fui, entrei e lá dentro eu vi o túmulo do rei Davi. Qual o lugar do mundo que que te chamou mais atenção? Eu gosto muito da Tanzânia, por causa dos animais selvagens. É um país onde a gente vai andando de jipe pelo interior e tem que parar o jipe para os leões passarem na frente, né? Muito interessante. Gostei muito também do Nepal, porque tem as montanhas muito altas. O Monte Everest, que é a montanha mais alta do mundo, está no Nepal. E outro país que eu gostei muito também foi a Índia, porque a Índia tem uma cultura muito interessante. Eles têm muitos deuses, é uma religião politeísta. Eles têm diversos deuses, né? E caso que eles têm, tem uma cultura específica em torno deles, né? Então é um país culturalmente muito rico. Você tem muita audiência com a criação do jornalismo de aventura? Sim, hoje eu sou um dos autores que mais vende livro do Brasil, especialmente por causa disso. Eu criei uma maneira nova de contar uma história. Isso é o mais importante de tudo, porque as histórias são quase sempre as mesmas, né? Qualquer lugar que a gente vá, em qualquer época, as histórias mais importantes já foram contadas. Então, por que a gente conta uma história que já foi contada? Porque a gente conta de maneira diferente. E o mais importante de uma história, então, é a maneira como a gente conta. E o jornalismo de aventura é uma maneira diferente de contar uma história. Por isso que fez tanto sucesso e está vendendo tantos livros e eu tenho tantos leitores. Muito obrigado. Meu nome é Lucas e encerramos essa programação.